um animal pré-histórico para lá de curioso que viveu na água e na terra. Ictiostega foi um gênero de animais extintos, intimamente relacionado aos tetrápodes, vertebrados terrestres quadrúpedes, e encontrados como fósseis em rochas no leste da Groenlândia. Há milhões de anos, existiu um período na Terra conhecido como a Era dos Peixes, ou Devoniano. Foi uma época muito importante na história da vida no nosso planeta, porque marcou a conquista do ambiente terrestre. Ou seja, foi quando evoluíram os primeiros vertebrados capazes de viver fora da água. Um dos melhores fósseis de transição entre a vida aquática e a terrestre é o Ictiostega, que apresenta características de peixe e de anfíbio. Os vertebrados terrestres descendem de uma classe de peixes antigos denominados peixes de barbatana lobulada, ou crossopterigianos. Em particular, a família de peixes de água doce dos crossopterigianos, conhecida como rhipidistianos, tinha um número de traços únicos em comum com os vertebrados terrestres. No Devoniano superior, há uns 375 milhões de anos atrás, apareceu o primeiro vertebrado terrestre conhecido, que foi justamente o Ictiostega. Possuía membros bem desenvolvidos com 5 dedos, assim como todos os outros vertebrados terrestres. Os membros do Ictiostega possuíam uma estrutura esquelética que consistia de um osso superior grande e único, chamado de húmero no membro dianteiro e fêmur no posterior, e 2 ossos longos na extremidade mais inferior, chamados de rádio e ulna no membro dianteiro, e tíbia e fíbula no membro posterior. Os dedos e punhos são formados por um grande número de ossos menores. Este padrão também é encontrado em todo vertebrado terrestre. As polpudas barbatanas lobuladas dos peixes rhipidistianos têm uma estrutura óssea idêntica, que corresponde com os esqueletos dos membros de Ictiostega e outros vertebrados terrestres. Além de seus membros com 5 dedos e outras características anfíbias óbvias, entretanto, o Ictiostega ainda possuía várias das características que eram únicas aos seus ancestrais, os peixes rhipidistianos. A mais evidente destas era uma grande barbatana radiada, como a dos peixes, junto às bordas posteriores da cauda. Os suportes da barbatana óssea, encontrados no Ictiostega, são idênticos aos encontrados nas barbatanas da cauda dos rhipidistianos, e não se encontram em nenhum outro grupo de anfíbios. O Ictiostega também retinha pequenas escamas em sua pele, um traço característico dos peixes rhipidistianos, mas não dos anfíbios, que possuem uma pele lisa, sem escamas. Já que os animais terrestres necessitam de uma forte e sólida coluna vertebral para sustentar seu próprio peso contra a gravidade, isto sugere que, apesar dos membros com 5 dedos, o Ictiostega ainda não tinha se tornado eficiente em locomoção terrestre e provavelmente passava a maior parte do tempo na água, como seria esperado num animal de transição peixe-anfíbio, utilizando seus membros para empurrar a si mesmo ao redor do fundo do rio. Isto é confirmado pela presença no esqueleto do Ictiostega dos canais para as linhas laterais usados pelos peixes para sentir as vibrações na água. Ictiostega tinha cerca de 1,5 metro de comprimento e uma pequena barbatana dorsal ao longo da margem da cauda. A própria cauda possuía uma série de suportes ósseos, típicos dos suportes de cauda encontrados nos peixes. Outras características retidas dos primeiros vertebrados aquáticos incluem a região do focinho relativamente curta, a presença de um osso pré-opercular na região da bochecha, que serve como parte da cobertura branquial nos peixes, e muitas pequenas escamas no corpo. As características avançadas compartilhadas com os tetrápodes incluem uma série de ossos robustos que sustentam os membros carnudos, falta de guelras e costelas fortes. O nome Ictiostega vem do grego e significa peixe-telhado. Ictiostega possuía pulmões e membros que o ajudavam a navegar em águas rasas de pântanos. Embora Ictiostega seja frequentemente rotulado de tetrápode por causa de seus membros e dedos, ele evoluiu muito antes dos verdadeiros tetrápodes do grupo da coroa e poderia ser chamado com mais precisão de estegocéfalo ou tetrápode do caule. Ictiostega está relacionado com a Cantostega gunari, que também é do que hoje é o leste da Groenlândia.
O crânio do Ichthyostega parece mais parecido com o de um peixe do que o do Acanthostega. Os primeiros vertebrados com membros, como Ichthyostega e Acanthostega, diferiam dos tetrapodomorfos anteriores, como Eusthenopteron ou Panderictis, em suas adaptações aumentadas para a vida na Terra. Embora os tetrapodomorfos possuíssem pulmões, eles usavam guelras como principal meio de descarga de dióxido de carbono. Os tetrapodomorfos usavam seus corpos e caudas para locomoção e suas nadadeiras para direção e frenagem. Ichthyostega pode ter usado seus membros anteriores para locomoção em terra e sua cauda para nadar. Os fósseis de Ichthyostega demonstram claramente um animal que possuía vários traços que eram únicos a dois grupos de animais inteiramente separados. Os traços tipo anfíbio do Ichthyostega, os membros pentadáctilos e as cinturas pélvicas e escapulares marcam o Ichthyostega como o mais antigo vertebrado conhecido capaz de caminhar na Terra, enquanto que seus traços tipo peixe, as escamas, os ossos pré-operculares, as barbatanas ósseas radiadas, a configuração das fossas nasais e a coluna vertebral frouxamente interconectada marcam-no como bastante primitivo e similar a um peixe, numa curiosa mistura de atributos transicionais entre peixes e anfíbios. Os criacionistas estão totalmente perdidos ao explicar todos estes traços únicos, tanto aos peixes ripidistianos como ao Ichthyostega.